Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui todos prontos, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje eu pesquisando, analisando, acabei vendo uma reportagem na internet que me chamou muita atenção. Eu fui pesquisar sobre esse ex-padre, chama-se Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele foi um filósofo italiano do renascentismo. Ele nasceu em 1548 e foi condenado à morte em 1600. Ele era um ex-frade dominicano, pensador ousado e independente, e ele tinha umas ideias para a época que vale a pena a gente discutir, porque são ideias muito próximas do Espiritismo, muito próximas. Algumas coisas não, mas vale a pena estudar Giordano Bruno e ver todo o seu pensamento. Ele dizia que o universo é infinito e é a pluralidade dos mundos. Olha, em 1548, ele já dizia que o universo é infinito, ou seja, não é com aquela concepção da Idade Média, e a pluralidade dos mundos, coisa que nós vamos aprender agora, em 1800 alguma coisa, através dos espíritos, que os mundos são povoados, seja de espíritos, sejam de pessoas. Só que no caso de Giordano Bruno, ele entendia que não eram espíritos, eram pessoas. A presença divina em toda a natureza. Esse é um ponto importante que ele também pensava. Ele falava, bom, Deus não é um ser antropomórfico que até hoje, 2000 e tal, lá, estamos no século 21, até hoje muitas pessoas, inclusive espíritas, acham que Deus é um ser antropomórfico, né? Um homem velhinho de barba branca, de túnica branca, sentado num trono de ouro, né? Aquela coisa bem mitológica, mas bem Zeus mesmo, né? Eu sempre falo isso, mas é uma realidade, não adianta a gente querer fugir. E ele já fala que não, Deus não é assim, Deus está em tudo, Deus está na planta, no animal, nas estrelas, em nós, em todo lugar. E ele tinha uma coisa que até hoje é complicado você pensar assim, defesa de liberdade de pensamento. Claro, em plena Inquisição, ele ia falar em liberdade de pensamento. Hoje, depende de como você for fazer, é complicado falar em liberdade de pensamento. Imagine agora em 1500. Agora veja o cenário em que ele estava. Ele estava numa Europa marcada pelo dogmatismo religioso muito forte, né? A igreja tinha um domínio muito forte. O modelo científico daquela época é o geocêntrico, em que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Isso demonstra, né, um orgulho, uma vaidade, uma prepotência que o homem carrega até os dias de hoje, mas naquela época era muito pior. Agora, com tudo isso, nessa época começa a desafiar as tradições alguns cientistas, alguns homens de ciência que se desconectaram completamente do crivo da igreja e começam a desenvolver algumas coisas. Começou aí essa quebra das correntes que prendiam o homem, e o Giordano Bruno se antecipou bastante a isso. Muitas pessoas, por mais que se fale, não conseguem às vezes perceber. Ele já defendia o universo infinito. Ele entendia que estrelas no céu são sóis. É que a estrela que esquenta a Terra chama Sol, dado aqui por nós, né? Alguém chamou essa estrela de Sol. E ela está aí toda manhã aparecendo para esquentar nós, trazer sua luz. Ela é uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas muito maior que ela. O Sol nosso, tem estrela que se você tirar o nosso Sol e colocar ela no meio, ela acaba com... Ela é maior que todo o nosso sistema solar.
O diâmetro dela é maior que o sistema solar. E olha que o sistema solar é gigantesco. E essa ideia da existência de inúmeros mundos, mesmo nas pessoas muito espiritualizadas, acaba tendo uma certa dificuldade de compreensão. Afinal de contas, esses mundos são espíritos ou são gente? É os dois. Existem planetas em que é povoado por espíritos. Existem planetas que é povoado por seres muito parecidos com a gente. Existem planetas que são povoados por seres que são bem diferentes da gente. Qual que é o problema? Não estou dizendo, né? Tu não vai pensar que tem um hominho verde com anteninha, assim, aquele marciano dos filmes antigos. Há quem acredite naquilo. Não, pode até ser. Mas o que eu quero dizer é que o Giordano Bruno foi muito longe para a época dele. Ele, Leonardo da Vinci, pessoas que tinham uma capacidade de ir muito, muito, muito à frente do seu tempo. São espíritos maduros. Mas se é um espírito tão avançado, por que ele morreu, né, queimado? Veja, tudo tem um propósito. Essa frase é antiga já, né? Então, ele veio com uma missão. Dar esse estalo, dar esse primeiro contato, dar essa mexida. A vida continua. Existem outros mundos, etc, etc, etc. Só que ele também devia ter as suas coisas para resgatar. Eu costumo dizer, pode ser que eu esteja errado, isso é uma opinião minha, isso não é um fato, isso é uma opinião. Nós aqui, nós temos uma dificuldade, nós seres humanos temos uma dificuldade de separar opinião de fato. Fato é aquilo que tem documentos provando, então aquilo é um fato. E opinião é aquilo que eu imito, todo mundo imita. Então você vai ver na televisão, na internet, uma pessoa dá a opinião dele. Como é que chama? É influenciador. Existem pessoas que vivem sua vida em função do influenciador. Então o influenciador fala, eu acho que isso é assim. E as pessoas acreditam, não entendem que aquilo é uma opinião. Ele pode estar até certo, mas ele pode não estar. Para estar certo, precisaria de fatos. Isso chama-se racionalidade. E o espírita, principalmente, precisaria desenvolver isso. Agora, claro, Giordano Bruno não era uma pessoa perfeita, então ele tinha uma ideia avançada, era um espírito avançado, mas ele tinha uma ideia de Deus tão ligado à natureza que a ideia dele é muito panteísta, ou seja, quando você desencarna, o espírito volta para Deus, acabou. E numa próxima, uma pessoa, um ser que vai nascer, é retirado da estrutura de Deus uma partícula para fazer. Essa ideia panteísta, ela tem alimentado os povos há muito tempo e hoje muita gente acredita nisso. Acha perfeitamente normal. Não há tempo nesse nosso programa de eu trabalhar esse tema, podemos marcar um outro para isso, para tentar explicar que o panteísmo está logicamente errado. Nós temos heranças, nós temos conquistas que não pode simplesmente ser destruída porque diminuiria a grandiosidade de Deus. Então, é necessário que a gente tenha a concepção de Deus de uma forma muito mais profunda. Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu a condição de evolução. Ele criou o espírito primitivo, um princípio inteligente, que vem aos milhões e milhões de anos evoluindo, como nos ensina Joana de Ângeles. E o espírito encontra no mundo físico alguns corpos físicos compatíveis com sua evolução. Então, eu não sou um corpo que tem espírito. Não. Eu sou um espírito que está vivenciando uma experiência num corpo físico. Que hoje é assim, amanhã pode ser de um outro jeito, de outro, num outro local, num outro estilo de vida. Depende da minha necessidade. Eu vou vivenciar determinadas experiências. E eu, quando falo, é todos nós, né? Então, a ideia do Giordano Bruno, ela tinha algumas falhas.
mas tem que ser muito respeitado. Ele brigava muito porque ele dizia que nós tínhamos que ter autonomia de pensar. E a igreja não permitia, como não permite muitas vezes, as religiões não permitem que as pessoas pensem. O espiritismo permite. Quem não permite muitas vezes são alguns centros espíritas. Não permitem que você pense diferente. Mas não misturem centro espírita com espiritismo. Não misturem espírita com espiritismo. São coisas diferentes. Isso é um negócio muito bacana no Giordano Bruno. Essa coragem intelectual que ele tinha. E aí começamos a ter as diferenciações. O Espiritismo fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Giordano Bruno já transforma Deus igual Spinoza. Eu vou preparar um programa para falar sobre Spinoza, que também tem uma ideia muito interessante. Algumas coisas de Giordano Bruno, algumas coisas de Spinoza, se encaixa perfeitamente no Espiritismo. Outra coisa que o Giordano Bruno não fala é na continuidade da vida física, ou seja, vai para a espiritualidade de volta, ou seja, imortalidade da alma e reencarnação. Ele não fala, ele não, talvez não porque ele não queira, porque talvez ele não conseguiu parar para pensar nisso, não atingiu um nível de entendimento para tanto. Pluralidade dos mundos habitados, sim, ele fala nisso, e a igreja combate veemente, porque para a igreja a Terra é o centro do universo, tudo gira em torno. Por incrível que pareça, até os dias de hoje existem pessoas que pensam assim. Agora, o que converge? Já que eu falei que existem algumas coisas que o Giordano Bruno fala assim, existe coisa que o Espiritismo fala assado, e o que vai convergir? Pluralidade dos mundos, universo dinâmico e progresso das ideias ao longo do tempo. Porque para muitas religiões isso não é interessante. Para muitos sistemas isso não é interessante. É interessante que você fique sempre com o mesmo pensamento. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que a gente evolua. Que a gente vá mudando para melhor, sempre. Como eu disse, o Bruno tem o Bruno, em certa dá a impressão que eu sou íntimo dele. Giordano Bruno tem uma ideia de Deus numa ideia panteísta, enquanto o Espiritismo, ele distingue, o Espiritismo separa Deus da criação. Deus não é a natureza. Muitos espíritas, muitos religiosos, muitas pessoas falam, não, eu vejo Deus na natureza, ok. Então, para mim, Deus é a montanha, Deus é o sol, Deus é a lua. Essa coisa muito romântica, muito poética, muito bonito, mas não é uma realidade. Isso tudo é obra de Deus. A lua, o céu, a terra, as pessoas, é obra de Deus. Ele é o Criador e tudo isso aqui faz parte da sua criação. É muito comum a pessoa pintar um quadro e dizer, aquele quadro faz parte de mim. É uma parte de mim aquele quadro. É uma forma poética de dizer, bonita, romântica, mas não faz parte de você. Você é uma coisa, aquela peça é outra. Aquela peça pode botar fogo nela, você vai continuar vivo. Eu sei que eu posso estar parecendo um pouco frio, mas temos que ser assim. De uma certa forma, precisamos ter esse equilíbrio de entender a coisa com profundidade. Esse romantismo todo é muito bonito, mas não espelha a realidade. Temos que tomar muito cuidado com isso. O Giordano Bruno, o método dele trabalhar é de uma filosofia especulativa, enquanto que o Espiritismo faz observação e fenômenos mediúnicos. Tudo foi feito por observação, por treino, por análise, por uma ciência experimental. O Giordano Bruno era um filósofo, então era uma coisa mais especulativa. Outra coisa que também bate muito de Giordano Bruno com o Espiritismo é o progresso ocorre gradualmente. Ideias
perseguidas podem antecipar verdades futuras. E uma coisa que o Giordano Bruno não trabalhou, mas o Espiritismo trabalha arduamente, é para desenvolver em nós a fé raciocinada. Eu tenho fé em Deus, mas eu tenho também um raciocínio lógico, eu preciso ter esse raciocínio lógico. Nós temos muita heranças de vidas passadas, de outras religiões, e por mais que a gente às vezes não queira, a gente acaba sendo traído por nós mesmos e tendo comportamentos nada racionais, comportamentos até um tanto quanto automáticos nas tomadas de decisão com relação a isso ou aquilo outro. É necessário a gente pôr um freio nisso e ver que essas ideias elas foram válidas no século 500, 1000 anos atrás, porque nós não tínhamos ainda um desenvolvimento cognitivo adequado. Bruno é um espírito que pensou muito em progresso. Não há nem concordância total do espiritismo para com as ideias de Giordano Bruno, mas também não há rejeição absoluta. É importante que a gente estude com critério as ideias desses filósofos. Aí que vai uma coisa importante. Nós temos que ler as obras espíritas para entender o espiritismo com profundidade, mas ler outras obras para aprender. Estudar Giordano Bruno num centro espírita não significa adotar todas as suas concepções, mas reconhecer nele um trabalhador do progresso intelectual da humanidade. Ele, Spinoza e tantos outros, que não cabe agora ficar explicando. E o que nós podemos encerrar esse nosso bate-papo com uma frase que eu tenho escrita aqui, que eu achei espetacular, que é: só a coragem moral, de Giordano Bruno, nos inspira a cultivar a fé raciocinada, a humildade diante da verdade e o respeito ao livre pensamento, lembrando sempre que o verdadeiro progresso é moral, intelectual e espiritual. Livre pensamento, nos dias de hoje, é muito difícil. Filosofias, sistemas políticos, todos tentam nos segurar. E o espiritismo, até o presente momento, ainda não foi tão perseguido. Já foi no começo, atualmente não está tanto, mas se o espiritismo, se os espíritas continuarem a ser firme nesse propósito de livre pensamento, poderá ter problemas. Então, há aqueles que se aproximam de uma conduta religiosa, aos que mantêm firme aquilo que nos ensina Kardec, quando ele diz: eu prefiro rejeitar 99 verdades antes de ter que admitir uma mentira. Vamos pensar no assunto, é muito importante. Até o próximo programa, pessoal.